Entrevista em estúdio. Nós estamos recebendo o delegado da Receita Federal aqui em Ponta Grossa, na nossa região, Dr. Remy Deyab. Ele que vai falar aí, então, sobre a declaração do imposto de renda. Estamos aí um pouquinho mais de 15 dias do fim do prazo aí. E como será que está essa movimentação toda? Você já entregou a sua declaração? O que você precisa saber sobre isso? Bom dia, doutor. Seja bem-vindo novamente ao BNT. Bom dia. Bom dia, seguidores do portal BNT. Sempre uma satisfação estar aqui prestando os esclarecimentos para a população princesina e região, né? E com relação à declaração, à entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física 2025, nós estamos aí na reta final do prazo, se encerra no dia 30 de maio agora, né? Então, como você falou, faltam poucos dias. A gente está orientando aí os contribuintes para que façam a entrega o quanto antes, para evitar deixar para os últimos dias, evitar algum tipo de transtorno, algum problema de sistema e ao mesmo tempo contribuir com as suas obrigações, né? Cumprir com as suas obrigações e ficar tranquilo aí com o leão. Tá certo, doutor. E aí, qual é o número aguardado aqui em Ponta Grossa e na nossa região e o que nós recebemos efetivamente até agora? Aqui em Ponta Grossa nós esperamos 103 mil declarações, nós já recebemos por volta de 48% dessas declarações, né? Poderia ser melhor, né? Mas já historicamente a população tende a deixar para os últimos dias, o que não é recomendado, friso, né? Mas está dentro do esperado. Então são acho que 46 ou 47 mil declarações aqui na nossa cidade que já foram entregues, né? Em termos nacionais, a expectativa 46 milhões de declarações, também está na faixa de 48% já entregue. O mesmo ocorre no estado do Paraná, que se espera 3 milhões de declarações, já foram entregues 1.450.000, já chegando em 50%. Então, na jurisdição da nossa delegacia aqui de Ponta Grossa, que abrange 64 municípios da região, se espera 353 mil declarações, também está nessa média de 47%, 48%. Hoje eu acredito que deve chegar em 50% desses patamares. O interessante é que, tanto em termos nacionais, regionais como locais, ele está mantendo esse mesmo percentual linear, né, de quase 50%, o que indica que está se reproduzindo o movimento dos anos anteriores. Então, a nossa expectativa é que chegue no esperado. Delegado, e assim, tem como a gente falar assim, a principal dúvida do contribuinte hoje na hora de declarar? Existe ainda assim uma dúvida? Porque declaração a gente faz todos os anos, né? Algumas sempre, um ano ou outro tem alguma novidade, mas esse ano tem alguma dúvida específica dos contribuintes que vocês conseguem perceber? Os contribuintes, de uma forma geral, eles têm algumas dúvidas que se replicam, que se repetem ano a ano, né? As principais são relacionadas a quais deduções que são permitidas, não é? Os limites das deduções, tudo e tal. Então, uma questão que eu poderia ressaltar aqui é com relação à pensão alimentícia, não é? A pensão alimentícia, eu oriento os contribuintes que declarem somente os valores que constam na decisão judicial, nos exatos termos que a decisão judicial determinou, ou aqueles que fizeram o acordo em cartórios e que, portanto, têm escrituras públicas que formalizam o acordo, ali consta qual que é o valor que deve ser pago mensalmente e quais são os alimentandos, ou seja, geralmente são os filhos menores, mas às vezes podem ser esposas também, não é? Então, a dica principal para que não tenha problema, não caia na malha e que seja considerado dedutível de acordo com a lei, é que declare o valor que está determinado pelo juiz ou no acordo e especifique o valor correto para cada alimentando. Então, por exemplo, às vezes a decisão judicial fala que tem que pagar um valor X, mas o pai, por exemplo, ele paga alguns valores a mais, como por mera liberalidade ele paga a escola ou alguma outra questão que não está especificada na pensão como valor de pensão alimentícia, e esse valor, infelizmente, não é dedutível. Então tem que se atentar qual que é o limite para dedutibilidade. Além disso, as despesas médicas, não é, que a gente também orienta que tem que estar alicerçadas em documentos comprobatórios, e evitar cair na tentação ou orientação de pessoas às vezes inescrupulosas ou que não querem cumprir a lei, que acabam orientando
a simular alguma despesa médica, algum dependente que não existe e de fato querem colocar na declaração, a gente orienta que faça tudo certinho, amparado em documentos, para não ter problema. Hoje a declaração pré-preenchida facilita muito, né? Porque quando o contribuinte opta por essa modalidade, inclusive nós esperamos que do total das declarações, 57% sejam nessa modalidade. O próprio sistema já vem com os dados preenchidos de várias deduções com despesas médicas, já puxa os dados da declaração anterior de bens, direitos, dívidas, saldos de contas bancárias no Brasil e no exterior, né? Por convênios nós também temos obtido os dados de contas no exterior. Uma série de informações, isso tem facilitado muito a vida dos contribuintes. A pré-preenchida é aquela através do sistema gov.br. A pré-preenchida ela pode ser feita nas 3 modalidades. Foi excelente sua pontuação, porque já me permite explicar quais são as modalidades de entrega, né? Aqui, que representa 80% hoje das declarações até agora entregues, é aquela modalidade tradicional que é pelo PGD, que a gente fala, pelo Programa Gerador da Declaração. O contribuinte acessa o site da Receita Federal e faz o download do programa, instala no computador e quando ele vai preencher, ele pode importar os dados da declaração pré-preenchida, mesmo nessa modalidade. Então, essa é uma modalidade que representa 80% e admite a pré-preenchida. As outras 2 seriam a modalidade online, em que os contribuintes têm que acessar a página da Receita Federal e tem que ter uma conta Gov.br nos padrões ouro ou prata para conferir segurança, evitar fraudes e garantir o sigilo fiscal. Nessa modalidade também é possível a pré-preenchida e pela modalidade que muitos jovens gostam agora de baixar o app para os seus dispositivos móveis, né? Smartphones, celulares, tablets, também é possível fazer a pré-preenchida. Em ambas, nessas 2 situações, precisa da conta Gov.br padrão ouro ou prata. E qual é a mais fácil de preencher, a mais fácil de fazer? Todas elas, pela modalidade pré-preenchida, são fáceis. Assim, a maioria dos contribuintes geralmente são pessoas que têm uma única fonte de renda, né? E nesses casos, assim, a declaração você pode fazer ela em 5 minutos, de tão fácil que tá, porque já vem os dados de quanto que recebeu, o valor de imposto de renda retido na fonte, das contribuições para o INSS, o contribuinte, um alerta que eu faço, mesmo na pré-preenchida, que faça uma conferência para ver se está de acordo com os documentos também, que apesar de facilitar, pode conter algum erro, não é? Às vezes a fonte pagadora, ela informa um valor num determinado momento e ela acaba tendo que retificar a declaração que ela presta para a Receita Federal, que é a DIRF, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, e às vezes não bate o valor que ela apresentou no comprovante para o contribuinte e que está no sistema. Então, tem que se certificar se está tudo certinho com a pré-preenchida, com o que você tem os documentos na mão. Se tiver, clica, manda e está tranquilo. Então, tá bem fácil, sabe? E se ela precisar retificar? Estou preenchendo lá a declaração, errei, enviei e vi que errei. Eu retifico já dentro do prazo? Eu espero passar o prazo? Qual é a orientação? A orientação é que faça essa retificação o quanto antes. Porque se você errou, muito provavelmente a sua declaração ela vai ser selecionada para malha. E aí o legal também é que então fazer dentro do prazo é o mais recomendado. Não obstante, após o prazo ainda é possível você fazer a declaração. Só tem uma limitação. Então, quando você vai fazer a sua declaração dentro do prazo, o contribuinte pode optar pelo modelo simplificado, que é aquele que ele opta por um modelo de desconto de 20% dos rendimentos tributáveis. Hoje está limitado a 16.754, salvo o melhor juízo. Então, ele vai ter o total dos rendimentos tributáveis, opta pelo desconto simplificado, menos 16.754, a diferença é a base de cálculo do imposto. E ele também pode optar pelo modelo completo, que daí você permite as deduções legais, que é com despesas médicas, pensão alimentícia, despesas com instrução, várias outras despesas que são admitidas pela lei. Se ele pode fazer essa opção dentro do prazo, ou seja, até o dia 30 de maio, que é o término. E essa opção ela é irretratável se passar o prazo. Então, ainda dentro do prazo, se ele achou que foi desvantajoso fazer na simplificada ou no modelo completo, porque quando você está preenchendo, o próprio sistema indica qual que é a mais vantajosa financeiramente a modalidade para o contribuinte.
Mas vai que por algum equívoco ele errou, né? Então, dentro do prazo é possível você alterar a forma de tributação. Mas após o prazo, a lei determina que a opção é irretratável. Então tem esse limitador. Por conta disso, a gente orienta que se faça essa eventual retificação o quanto antes. Não obstante, mesmo depois da conclusão do prazo, é possível retificar, né? Então também, para os contribuintes que já mandaram a declaração, muitas pessoas mandam e não acompanham no portal ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento, no site da Receita Federal, como que está o processamento da sua declaração. Então, elas às vezes nem veem que estão na malha. E daí elas não atendem ou não retificam, porque o sistema hoje, a Receita Federal, ela permite que o próprio contribuinte identifique alguma inconsistência e sem qualquer sanção, sem qualquer multa, ele acesse, retifique sua declaração e saia da malha. O problema é que os contribuintes não acompanham aquele processamento e às vezes nem sabem que está na malha ou que tem que fazer uma retificação e são surpreendidos por alguma auto de infração, uma notificação cobrando a diferença de imposto, né? E às vezes é tão simples fazer essa retificação que, né, esse acompanhamento, na verdade, porque é preciso enviar a declaração, uns dias depois você já abre ali e vê se deu tudo certo ou não. Isso vai evitar várias dores de cabeça aí. Se deu certo, ok. Se precisar retificar, você já retifica ali rapidinho também, porque hoje, como o delegado falou, é tudo muito simples, é muito diferente de anos anteriores ali. Hoje é tudo muito fácil e o próprio sistema já acusa ali para você, já aponta se tem algum erro ou não. Doutor, e aí, prazos, né? Prazo para entrega termina agora dia 30 de maio. E aí, restituição do imposto de renda, porque muitas pessoas têm valores a restituir e do jeito que está a nossa economia, aí qualquer valor é bem-vindo. Quando começa essa restituição? São 5 lotes de restituição. O primeiro lote ele vai ser processado e pago já junto com a data final de entrega, ou seja, em 30 de maio. E a partir daí são mais 4 lotes subsequentes no final útil de cada dia, no último dia útil de cada mês subsequente, melhor dizendo. Então, é maio, junho, julho, agosto e setembro. São 5 lotes. Inclusive, é bom salientar que a lei determina que respeitemos uma lista de prioridades legais para restituição. Em primeiro lugar, serão restituídos os valores para as pessoas de 80 anos ou mais. Em segundo lugar, pessoas que têm 60 anos ou mais, pessoas deficientes e pessoas com portadoras de moléstia grave. Logo a seguir entram os professores, aqueles que têm a maior parte dos rendimentos oriundos do magistério. E uma novidade desse ano que aqueles contribuintes que optarem de forma simultânea pela declaração pré-preenchida e por restituição por PIX terão prioridade na restituição. E logo após, aqueles que ou alternativamente optaram pela pré-preenchida ou fizeram o pedido da restituição por PIX. E por fim, em último lugar, aqueles que não têm nenhuma dessas prioridades que eu mencionei. Então, é bom ficar atento, é possível consultar se a sua declaração já vai estar no lote de restituição todo mês, no próprio site da Receita Federal e na conta Gov também, né, acessando o aplicativo da Receita Federal no serviço Meu Imposto de Renda, o extrato de processamento da declaração. Tá certo. Doutor, já para finalizarmos, vamos falar sobre golpes envolvendo a Receita Federal e golpes aí de maneira geral. Então, você contribuinte, preste atenção nessas dicas aí do doutor. A primeira dica que eu destaco e peço para os contribuintes tomarem muito cuidado, todos nós, eu mesmo recebo diariamente aqui no meu WhatsApp, por e-mail, por mensagens SMS, mensagens que querem causar um certo temor, do tipo, intimação da Receita Federal, se você não recolher esse boleto do pagamento do Simples Nacional do MEI, por exemplo, o seu CNPJ será cancelado. Ou outras tentativas de golpe relacionadas ao cadastro do CPF, causando um temor que supostamente o CPF será cancelado, ou algum outro tipo de problema se você não pagar aquela dívida. E aí você vai analisar ali e clica naquilo,
né? Geralmente ele direciona para sites que, ao invés de ser o oficial, que o final do site é .gov.br, eu friso, .gov.br, são os sites do governo federal oficiais, inclusive o da Receita Federal é assim. Qualquer outra extensão que não seja .gov.br, que seja, por exemplo, .org ou .com, está direcionando para sites fraudulentos que querem roubar dados dos contribuintes, querem causar prejuízos financeiros e prejudicar o contribuinte. Então, a Receita Federal não cobra qualquer tipo de antecipação. A cobrança de dívidas por parte da Receita Federal não é feita por WhatsApp, não é feita por esse tipo de mensagem por e-mail. É mandado mensagens oficiais pro domicílio tributário do contribuinte, que é o endereço que o contribuinte tem, oficial, declarado na base de dados da Receita Federal, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, ou mesmo pro domicílio eletrônico, né? As pessoas jurídicas geralmente têm um endereço, uma caixa postal junto à Receita Federal. Então a orientação é essa, fique atento, tudo que fugir disso é golpe. Você pode denunciar, né, para a autoridade policial, ou mesmo nós temos os canais virtuais de atendimento na Receita Federal, que vocês podem denunciar a qualquer momento, porque também se a população não denuncia, a gente não consegue substituir a vítima na persecução criminal, né, nas investigações. Então nós contamos com a colaboração da população, primeiro, para não acessar e não clicar nessas mensagens, porque ela pode instalar um vírus no seu celular, no seu computador, especificamente para simular e roubar dados do teu computador e prejudicá-lo na sequência. Dr. Remy está aqui conversando conosco, trouxe aí então informações sobre a declaração do imposto de renda e também como evitar os golpes aí envolvendo o nome da Receita, sempre olhar lá o finalzinho gov.br. Esse sim é o que você deve seguir, os demais não, quando você fala de Receita Federal. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no BNT e volte sempre que tiver novidades. Eu sei que novidades não faltam na Receita Federal. Sim. Como eu disse inicialmente, é sempre uma satisfação. A Receita Federal é parceira da imprensa, né? Inclusive nós contamos com os veículos de imprensa para que consiga chegar as informações aos contribuintes, à população, que é o que mais interessa. Então fica aqui o meu compromisso, sempre que vocês precisarem também de qualquer informação, eu fico à disposição, seja no âmbito do imposto de renda, seja no âmbito das nossas outras atividades, apreensões, destinações de mercadorias. A Receita Federal tem muitas atividades e é interessante que a população acompanhe o nosso trabalho, até com uma prestação de contas para a própria população. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Uma boa semana. Muito obrigado.